Escute essa frase. Na verdade é um parágrafo. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou. Pois o que pensava que era, não é na verdade o que eu sou. Eu estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Você está entendendo? Que maravilha, eu pensei que só eu não entendia isso. Esse é um parágrafo de um dos livros do Augusto Cury, onde ele reflete, talvez, o drama da sociedade ocidental contemporânea, ou por que não dizer o drama da humanidade, que é um drama em torno do conceito de identidade. Quem nós somos? Veja, esse homem poeticamente articula, fazendo uso das melhores palavras, uma indefinição, um conceito inconclusivo acerca da sua própria identidade. E ele diz: quem eu sou, eu não sei. E quanto mais o tempo passa, menos sei acerca de quem eu sou. E quando descubro que eu me achei, então me perco de novo. E assim parece ser a continuidade da vida debaixo do sol. É lastimável, meus irmãos, porque desde os primórdios, de forma bem protológica, quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, já está posto quem o homem é. Você deve lembrar desse texto, nós não precisamos nem abri-lo nesse momento. Você lembra o que Deus falou e foi narrado pelo autor inspirado? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está ali, posto, desde sempre e para sempre, um conceito fundamental, nem um pouco simplista, acerca de quem é o homem. Imagem e semelhança de Deus. Feito, pensado, planejado para refletir, representar e reproduzir a imagem do Deus Criador. Um tipo de mini-ícone, uma figura icônica que no chão da existência deveria apontar os olhos de toda a criação para a glória e para a beleza do próprio Criador. É lamentável, portanto, que tantos anos depois, milhares de anos depois, o homem esteja ainda tateando, achando que poderá encontrar por conta própria sentido, significado, propósito e senso de identidade para a sua vida fora de Deus e fora do Senhor Criador. Veja, eu queria nessa noite falar de uma identidade que não é meramente a identidade criacional, essa que é comum a todos os homens, indistintamente. Todos nós somos criaturas feitos à imagem de Deus, portadores desse sensus divinitatis, como diria Calvino, desse senso da própria divindade em nós. Todos nós igualmente estamos aqui pareados nessa conjunção de igualdade, seres à imagem de Deus. Entretanto, há uma distinção significativa que diferencia todos os homens, ou pelo menos duas grandes classes de homens no mundo inteiro. Só existem dois grupos de pessoas, ou você é definido em um ou em outro, e eu falo ainda em termos de identidade. E eu me refiro àqueles que estão em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo. O apóstolo Paulo, recobrando o tema de identidade, ao desenvolver as suas tratativas, os seus escritos, ele faz uso de uma expressão que certamente você leu, se não nesta forma, mas certamente nas suas variações. Em Cristo, nele, no amado, em Jesus, em Cristo, e em Cristo, e em Cristo, dezenas de vezes nas epístolas paulinas e no desenvolvimento da sua teologia, você vê essa expressão reaparecendo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por que isso? Porque uma vez que o homem caiu, lá no Éden,
ouvindo a proposta sagaz da serpente, com um convite a uma nova forma de identidade, a imagem de Deus no homem não foi definitivamente perdida, mas foi degradada pelo pecado, foi corrompida, foi depravada pelo pecado, de modo que agora nós precisamos de reparos na imagem. E Paulo, então, ao construir a sua teologia, aponta unicamente para aquele que é capaz de refazer a imagem de Deus em nós, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. É interessante que essa questão de identidade está presente desde a criação, inclusive no episódio da queda. Você lembra qual foi a sugestão de Satanás aos ouvidos da mulher? Eu costumo resumir em 3 frases. Você pode ser o que Deus não fez você para ser, ter o que Deus não fez você para ter, e você pode, de alguma forma, desejar, sentir, experimentar o que Deus não fez você para experimentar. No final das contas, enquanto que Deus fez o homem para ser imagem e semelhança sua, reflexo, ícone, Satanás disse assim: você pode ser algo diferente disso. Você pode ser igual a Deus. Veja que o que está em jogo é identidade. Não basta você ser parecido. Não basta você portar essa imagem gloriosa. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser igual a Deus. O maligno não muda muito de estratégias. E ainda hoje ele continua verbalizando a mesma tentação nos ouvidos e no coração de muitos, dizendo assim: está vendo vocês? Sociedade pós-moderna, seja o que você quiser, tenha o que você quiser, faça o que você quiser e está tudo bem. Você é autor da sua identidade, você cria, você interpreta o mundo do jeito que você quiser. E muitos de nós continuamos acreditando no mesmo engodo, no mesmo engano do maligno. Mas nessa noite eu queria falar, meus irmãos, dessa identidade redimida, que só é possível para aqueles que se encontraram e que foram deflagrados pela cruz de Cristo. Eu queria falar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E para isso eu convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1, versículos de 1 a 14. Efésios 1, versículos de 1 a 14. Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 14. O versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis, aí vocês vão repetir comigo aí, em Cristo Jesus, segura, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, vamos lá, em Cristo, assim como nos escolheu de novo, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, vamos no finalzinho, gratuitamente no amado, por que não dizer em Cristo, no qual, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós,
os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos, porque temos a nossa identidade repousada em Cristo. Nós somos em Cristo. E nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, confirme essa realidade em nossos corações. Internalize-a, ó Deus, em nós, de modo que possamos nos mover e viver nesse mundo debaixo do sol, convicto de quem somos em Cristo Jesus. Que nada nos abale, ó Deus, diante desta preciosíssima convicção. Continua falando aos nossos corações, abre o nosso entendimento e desvenda os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da sua lei. Pedimos todas essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Esse texto poderia ser trabalhado de diversas maneiras. Se você observar, essa seção que foi lida está subdividida em 3 grandes partes. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que nós temos aqui um panorama da obra da redenção tripartido, na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você perceber, os primeiros versículos aí falam da obra de Deus, o Pai, elegendo, selecionando, chamando para si, desde antes da fundação do mundo, pessoas a quem Ele quis revelar a sua glória. E Ele faz isso em amor, na pessoa de Cristo, com vistas à adoção de filhos. Na sequência, você vê a obra do Filho executando esse plano glorioso de salvação, fazendo-se redenção, propiciação pelos nossos pecados, a fim de redimir-nos, apagando a nossa dívida, expurgando a nossa condenação e a nossa maldade. E Ele fez isso no preço do seu sangue. E ao final você vê a obra do Espírito dentro desse projeto, desta narrativa de redenção, aplicando a obra da salvação no coração dos eleitos por quem Cristo morreu. Basicamente é essa a divisão do texto. E para cada uma dessas partes você tem um tipo de estribilho, que é um coro à glória de Deus, um cântico à glória de Deus. O Pai elege para a glória do seu nome, o Filho morre vicariamente para a glória do nome do Pai, e o Espírito nos sela e garante que essa obra seja consumada no tempo perfeito de Deus, no seu pleroma, para a glória da graça do nome de Deus, o nosso Pai. Nós vemos então um projeto doxológico por trás de toda essa obra da redenção, que tem a participação do Deus triuno em cada aspecto. Essa seria talvez uma forma de abordagem desse texto, mas eu não quero fazer isso nessa noite. Eu queria ser talvez muito mais simplista e olhar para o texto apenas no aspecto da identidade. Eu vou frisar essa expressão em Cristo, nele, no amado, para que possamos entender quem nós somos. Uma vez que somos e fomos criados à imagem de Deus, mas que essa imagem foi em alguma medida deturpada pelo pecado, a pergunta é: o que Deus está fazendo conosco agora em Cristo? Que tipo de sentido, propósito, identidade nós recebemos no dia em que nele depositamos a nossa fé? É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos meditar nessa noite, sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente precisa talvez entender é o que significa a expressão em Cristo. Do ponto de vista teológico, os sistemáticos vão dizer que essa expressão resume aquilo que eles chamam de união hipostática, união mística do crente com Cristo Jesus. É aquele estado espiritual em que o crente e Cristo se unem de tal maneira que tudo o que Cristo é, não no aspecto da sua divindade, obviamente, mas tudo o que Cristo é e os benefícios que dele procedem, começam a fazer parte da nossa vida. Não apenas em decorrência de um relacionamento talvez um pouco mais distante, de
receptáculo e depositário dessa graça, mas de uma união especial e misteriosa, que os teólogos vão chamar de união mística. Nós somos um com Ele, estamos entramelados, entrelaçados inseparavelmente com Cristo Jesus. Essa é a união mística, hipostática dos crentes com Cristo. Isso é bonito, mas de forma mais prática, o que é que Paulo está querendo dizer com em Cristo? Certamente, eu tenho certeza que seria um anacronismo fatídico achar que Paulo estava pensando em união hipostática aqui. Paulo estava pensando em basicamente 3 coisas. Primeiro, em Cristo, significa dizer que nós temos uma relação, um relacionamento pessoal com Ele por meio da fé. Ninguém pode estar em Cristo sem que seja por meio de um vínculo de fé, através de um relacionamento pessoal. Ninguém. De modo que em Cristo pode ser sinônimo de um relacionamento salvífico, relacionamento redentivo. Nós estamos relacionados com Cristo mediante a fé, por sua graça. Talvez seria um sinônimo para a expressão em Cristo. Mas significa um pouco mais que isso. Em Cristo é uma expressão que aponta-nos para aquilo que também os teólogos vão chamar de status ou de posição espiritual. Em Cristo tem a ver com o lugar onde nós estamos. Não apenas a relação que temos com Ele, mas uma vez que Cristo está exaltado e elevado nas alturas, assentado nas regiões celestiais, como o próprio apóstolo Paulo enfatiza na sua carta, a ideia é que nós estamos posicionados com Ele. Há um status espiritual, onde Cristo está, nós com Ele também estamos. Então, uma vez que Cristo morre, e ele vai falar isso quando escreveu a sua carta aos Colossenses, com Ele nós morremos. Se Cristo ressuscitou, com Ele nós também ressuscitamos, ou ressuscitaremos. Se Cristo está assentado à destra do Pai, com Ele também estamos assentados nas regiões celestiais. E essa é a ideia de uma posição espiritual, porque nós estamos agora em habitação espiritual com Cristo. Onde Ele está, nós estamos. A posição que Ele desfruta é a nossa posição nele também. O outro aspecto é aquele que eu já introduzi, da própria união mística. Tudo que Cristo é, no aspecto dos benefícios da sua obra redentiva, da sua ação redentora, nós somos nele. Um exemplo prático para você entender essa questão da união hipostática. Logo no versículo 1, você tem a fala de Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, veja, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando do ponto de vista dessa união mística posicional. Ele está dizendo assim, olha, Cristo é plenamente santo, não é isso? Logo, estando em Cristo, nós já somos plenamente santos, ainda que estejamos num processo chamado santificação. Veja, Cristo é justo, perfeitamente justo. Nunca houve uma maldade sequer, não há mácula em seu ser, de modo que em Cristo nós somos justos. Mas a palavra que a Bíblia usa para isso é justificados, porque essencialmente Ele é justo, e uma vez que nós nos unimos a Ele, nós também somos justos, mas no final das contas, nós somos justificados. Mas já desfrutamos desta justiça, já desfrutamos desta relação onde nele o Senhor Deus nos vê como justos, inocentes. Recebemos nele, na nossa relação com Ele, uma declaração de que agora já não repousa mais nenhuma condenação sobre nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E todas as vezes que Deus olha para nós, quem Ele vê? Cristo. E quando Ele olha para um miserável pecador como eu, cuja alma tem tantas coisas a ser lapidada e melhorada, Ele olha e enxerga quem? Cristo. Essa é a relação que eu tenho com Cristo. É uma união tão mística, tão especial, que todas as vezes que Deus olha para mim, Ele vê o seu próprio Filho.
Essa é a razão de nós estarmos aqui, podendo cultuar ao Senhor, louvar ao seu nome e tendo todo esse privilégio, porque quando Ele aponta os olhos na nossa direção, Ele vê o seu próprio Filho, em Cristo. Essa é a relação que Paulo está aqui desenvolvendo no texto. Mas a questão é, em Cristo, irmãos, quem nós somos? Quem é você em Cristo? E eu poderia fazer afirmações muito básicas, a começar dizendo assim: primeiro, antes de tudo, como disse no versículo 1, em Cristo você é santo. Você e eu, em Cristo, somos santos e fiéis. Essa já é uma realidade. Nós já experimentamos o lavar regenerador do Espírito, e então fomos separados por esta mesma obra redentora, para que em Cristo fôssemos santos e fiéis. Isso é interessante, porque nós não temos, pelo menos não deveríamos ter agora mais, uma identidade marcada pelo pecado em si. Ainda que estejamos temporariamente habitando no corpo dessa carne, ainda que tenhamos que experimentar os grilhões do pecado por conta dessa conjuntura de carnalidade, nós em Cristo já somos santos. Essa é a identidade. Veja, Paulo não desconsidera o aspecto pecaminoso do ser humano, mas ele olha para o indivíduo cristão e diz assim: ele é mais do que um pecador sendo santificado, ele é santo. Isso é algo maior, superlativo. Ele é santo em Cristo Jesus. Mas eu queria começar do versículo 3, fazendo algumas afirmações sobre quem é o crente em Cristo Jesus. Veja comigo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Quem é você, meu irmão, em Cristo? Quem é você? Abençoado. O crente é em Cristo alguém abençoado, favorecido. E veja, é preciso explicar, talvez, o significado da expressão abençoado na Bíblia, não apenas nesse texto, mas na Bíblia. Geralmente, o que é que você entende por alguém abençoado? Talvez simplesmente alguém circunstancialmente favorecido. Rapaz, aquela pessoa é muito abençoada. Olha, família anda bem, no emprego está tudo certo, tudo que ele faz é bem sucedido, que coisa maravilhosa. Ainda que sim, a bênção de Deus abarque essas questões que tangem a nossa existência, no sentido bíblico, você precisa lembrar lá de Gênesis, quando Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança. Logo na sequência, o que é que Deus faz? Você tem que lembrar do texto, Gênesis 1, 28, vê aí, e Deus os abençoou. Não foi isso? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, estabelece nele e com ele uma relação de identidade e depois o abençoa. E Deus o abençoou dizendo: seja fecundo, multiplique-se, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas veja a ênfase: e Deus os abençoou. O homem foi feito para ser abençoado e para ser uma bênção nas mãos de Deus. Se você avança um pouco, Gênesis capítulo 9, já depois do episódio do dilúvio, Deus está refazendo e restaurando todas as coisas a partir de um agente pactual chamado Noé e a sua família. E Deus então reitera o aspecto do pacto, chama Noé e diz o texto a mesma verdade. Deus abençoou a Noé, abençoou aos seus filhos, abençoou a sua família e deu o mesmo mandato: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se você avança um pouco mais para Gênesis capítulo 12, você deve lembrar do chamado do patriarca Abrão. Diz a palavra que Deus chama aquele camarada da terra de Ur dos Caldeus e diz o quê? Ur dos Caldeus não, ficou agora na cabeça, Ur. E diz o texto que Deus olha para Abraão e diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois ele dá uma ordem dizendo: seja você uma bênção. Percebe que esse conceito de bênção de Deus
está presente desde o princípio da criação, no mundo pré-queda e no mundo pós-queda. Deus sempre desejou ardentemente ter uma relação abençoadora com as suas criaturas. Foi assim no princípio e continua sendo assim ainda hoje. Mas se você ler, você pode fazer esse dever de casa, Gênesis de 3 a 11, e você vai descobrir que no lugar da palavra bênção, surge uma outra palavra que aparece pela primeira vez em Gênesis 3. Maldita será a terra. Pela primeira vez o conceito de maldição surge. E ali vem esse conceito sendo reincidente na história humana. O homem distante de Deus agora vive debaixo de uma sentença de maldição, de danação e de condenação. Gênesis 12, então, é um tipo de intento divino, de intervenção divina para revogar a maldição estabelecida no mundo pelo pecado. Mas quando Paulo interpreta Gênesis 12, que fala do bendito, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra, Paulo não enxerga ali tão somente a figura do patriarca Abraão, mas em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que Deus promete abençoar as famílias da terra, não através da prole de Abraão, ou dos seus muitos descendentes, mas do seu descendente. Quem é esse? Cristo, que vem na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, debaixo do regime da lei, para cumprir a lei. E ele sim, foi aquele que veio para revogar a maldição do pecado, que nos encurralava, nos escravizava e nos deixava passivos da condenação eterna. Desta maneira, quando Paulo fala que em Cristo nós somos abençoados, ele não está pensando apenas nas bênçãos de ordem circunstancial, ele está pensando sobretudo das bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, ou seja, em Cristo. A condenação que era sobre nós, o escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado e abolido, porque Ele é o nosso bendito abençoador. E aqueles que estão nele experimentam da bênção do bendito, da semente bendita, da semente santa. Se há alguém que pode se dizer abençoado neste mundo, é aquele que experimentou a graça da salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, o povo mais abençoado desta terra. Não porque temos muitas possessões, não porque tudo que fazemos dá certo, mas porque nós temos a Cristo, e nele todas as coisas. Nós temos a Cristo, e nele o favor do Pai. Nós temos a Cristo, e nele a revogação do pecado. Nós temos a Cristo, e nele os tesouros escondidos. Nós temos a Cristo, meus irmãos, a semente perfeita, o bendito descendente, que morreu em nosso lugar, viveu em nosso lugar e ressuscitará, uma vez que Ele mesmo preparou o lugar para nós, para que onde Ele está, estejamos nós com Ele também. Quem é você? Você é abençoado, meu irmão. Isso não é jargão. Você é alguém abençoado. Você é alguém abençoada por Deus em Cristo Jesus. Pastor, as coisas estão desandando lá em casa, está um perrengue, só não tem problema. Você continua sendo a pessoa mais abençoada deste mundo, porque não foi apenas uma parte das sortes das bênçãos, mas com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que Deus em Cristo nos abençoou. Somos abençoados, irmãos. Essa é a nossa identidade. Somos abençoados. Você pode sair por essas portas aqui, e quando alguém encontrar na rua, e talvez aí até na mesa de um restaurante, aí rapaz, quem é você? Eu sou abençoado. Sou abençoado em Cristo Jesus, porque a maldição que era contra mim foi revogada pelo meu amado. Ele levou sobre si a nossa maldição, para que nele fôssemos feitos benditos do Pai, para a glória do seu nome. Somos abençoados em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Mas veja, na continuidade do texto, versículo 4, vai dizer que em Cristo nós também fomos eleitos, escolhidos. Nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, antes da fundação
do mundo. Quem é você, meu irmão? Sou abençoado, eu sou escolhido por Deus, eleito de Deus em Cristo Jesus. Isso é um privilégio, um grande privilégio, principalmente quando nós concordamos com o fato de que essa seleção, que essa escolha não se deu na base do mérito humano, da virtuosidade do objeto escolhido. Quando nós olhamos para essa escolha divina, nós ficamos perplexos, estupefatos e abismados, porque não encantados, ao saber que Ele fez tudo isso, com base tão somente no seu amor soberano e na sua graça eletiva. Ele não olhou para mim e disse assim: rapaz, ele é melhor do que aquele. Deixa eu separar para mim essa parte, essa fatia do bolo aqui não quebrou não, ela está melhor, eu vou separar para mim. Os nossos critérios de escolha são retributivos. O que é que eu vou receber ao escolher isso? É pelas vistas, é pelo critério do melhor, do que vai dar mais certo. Mas o texto bíblico vai dizer que quando Ele nos escolheu, o mundo não era nem mundo. Antes da criação de todas as coisas, na economia da eternidade, quando seus pais não existiam, quando você não existia, quando o seu nome não havia sido nem pensado pelos seus genitores, já havia o Senhor pensado em você, Ele conhecido na eternidade e separado você para andar com Ele em novidade de vida, como alguém santo, separado, irrepreensível, com base em quê? Por quê? Pela grandeza do seu amor espontâneo, que olhou para a multidão dos perdidos e resolveu selecionar, escolher, chamar um povo a quem Ele revelaria o conhecimento da sua vontade e para quem Ele mostraria a sua glória. Eu sou escolhido de Deus. Veja, quando Deus escolhe lá atrás, a partir de Abraão, o embrião do que se tornaria a nação de Israel, o povo judeu, lá aquele embriãozinho. Por que Deus escolheu Abraão, irmãos? Vamos lá, vamos fazer aqui um dever de casa rápido. Por que Deus escolheu Abraão? Por que não escolheu outro homem? Você diz assim: pastor, porque ele estava na igreja, né, todo domingo, o cara era crente. Era mesmo. O pai dele fazia os ídolos da cidade, para o povo cultuar aos baalins da sua época. Não, ele não era afeiçoado por Deus. Haviam outros povos, vale salientar, mas Deus repousou o seu olhar eletivo, soberano e gracioso sobre aquele homem, derramou sobre ele o seu amor e disse assim: a partir de você, eu irei fazer para mim um povo a quem eu revelarei a minha glória, que se chamará pelo meu nome. Eu serei Deus deles, eles serão o meu povo. Simples, soberania, graça, amor grande que não coube nele mesmo, que extravasou alcançando gente como a gente. Soberania na escolha de gente como a gente. Vamos ser sinceros. Você escolheria você mesmo? Seja sincero agora. Sabendo quem Deus é. Vamos supor agora que Deus lhe desse a caneta para preencher a relação dos nomes das pessoas que vão viver com Ele na eternidade. Agora você tem que saber quem Ele é. Deus justo, santo, reto, íntegro em todos os seus caminhos, puro de olhos. Vamos lá, o seu nome estaria nessa relação, meu irmão? Vou te falar com sinceridade. Se tivesse uma lista dizendo assim: quem vai para o inferno, eu teria que assinar embaixo, porque é isso que eu mereço, e você também. A escolha de Deus é uma graça do seu amor, é uma iguaria da sua bondade para nós. Não merecíamos, mas Ele convidou gente como a gente, assim como o rei convidou Mefibosete para tomar lugar na sua mesa. Ele convidou gente como a gente, dizendo assim: eu quero fazer de você povo meu, e vou lhe dar essa identidade de povo que se chama pelo meu nome. Você é meu, você é meu, você é escolhido de Deus. Pode ser que você não tenha sido escolhido nem mesmo para representar o seu grupo de trabalho na escola, de tão ruim que era. Talvez você nunca foi escolhido pelos seus pais dentro da sua casa, porque você sempre foi o filho mais estreloso, né? Bateu aquele sentimento de rejeição. Mas eu queria dizer para você que se você está em Cristo Jesus, você foi escolhido.
desde antes da fundação do mundo, para viver com Ele no reino eterno. Isso é bênção, isso é graça, isso é amor de Deus. Mas o texto continua, meus irmãos, e ainda nesse versículo 4, ele vai dizer assim, no finalzinho: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tem dois aspectos aí da nossa identidade, que estão correlacionados. Na verdade, tudo isso aqui está numa relação intercambiável. Não dá para você separar nada disso aqui. É uma relação aí que está entrelaçada. Mas ele usa duas expressões que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas é que em Cristo eu sou amado. Porque foi em amor que o Pai me predestinou para a salvação. Logo, eu sou amado por Deus em Cristo Jesus. Por que eu quis destacar esse aspecto? É porque nós vivemos num período onde o amor, e agora eu falo das afeições de uma forma mais ampla, é algo que você não encontra na esquina. Relações quebradas, pessoas feridas, porque foram magoadas, traídas, decepcionadas, rejeitadas, abandonadas, e então, em decorrência disso, vivem mendigando amores, atenção, abraços, afagos, acolhimento, aceitação, fazem de tudo para ter um lugar de afirmação no grupo, na sociedade, na família, seja onde for, aquela carência. Aqui certamente existem vários psicólogos, e vocês certamente lidam com isso, a carência das pessoas, carência emocional, pessoas que vivem garimpando de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, de escolha em escolha, de estrutura em estrutura, gotas, pepitas de amor, para que possam pelo menos remediar e minorar no coração esse vazio, essa ânsia e essa ansiedade por ser amado. Nós lidamos, meus irmãos, nesta realidade, com pessoas verdadeiramente desamadas ou mal amadas. E muitos crentes que professam, que confessam o amor de Deus, que esbravejam as verdades de um Deus que ama, mas na lida, e na relação, e nas relações com outros, se veem sempre como escória, como alguém que precisa estar se humilhando. E entenda, meu querido irmão, eu não estou falando para você usar de uma postura pecaminosa para revidar a essa estrutura circunstancial. Eu não estou falando para você seguir o conselho de uma poeta da música brasileira que diz beijinho no ombro e vida que segue. Não é sobre isso, porque não vai resolver. Não tem a ver apenas com recalque, tem a ver com algo mais profundo no âmbito do coração. Mas eu queria que, se você está em Cristo, que você se lembrasse, ou fosse lembrado nesta noite, pela gloriosa verdade do Evangelho, que há alguém que lhe ama como ninguém. Lhe amou quando você não o amava, e que continua lhe amando quando você ainda continua dando lampejos de um amor falho. Você é amado, você é amada por Deus, em Cristo Jesus, porque foi em amor que Ele nos deu o Seu Filho, e esse amor nos envolve. Esse amor é de fato amor pleno, amor que nunca decepciona, amor que nunca atrai, amor que nunca abandona, amor que acolhe, amor que preenche, amor que planifica. Se você está à procura deste amor e está fora de Cristo, eu queria que você nesse momento olhasse para o Calvário. Ali você tem justiça e amor beijando-se na cruz. E eu queria dizer que este amor está à disposição daqueles que já estão em Cristo, mas também as portas para o oceano deste amor continuam escancaradas para você que ainda não está em Cristo, que ainda não desfruta de um relacionamento com Ele. O Pai de amor lhe convida nesta noite para você experimentar o maior de todos os amores, que não é resumido em discurso,
que não se dá apenas do ponto de vista da verbalização de palavras bonitas, mas que se manifestou no sacrifício do seu próprio Filho. E você pode estar dizendo assim: pastor, eu sou crente, estou em Cristo Jesus, mas não é verdade esse negócio que Deus me ama, não. Se o Senhor conhecesse a minha vida, o Senhor não diria para mim nessa noite que Deus me ama. Porque se Deus me ama mesmo, porque Ele que me deixa quase que ao léu, diante das situações tempestuosas, vexatórias, por que Ele já não interviu nisto e naquilo outro? Por que Ele não removeu as agruras que trazem aperto e azedume para a minha alma? Se Deus me ama mesmo, por que isso, por que aquilo? Por que passar por isso, por aquilo outro? Por que o resultado do meu exame não deu diferente? Por que o tratamento não foi eficaz? Deus não me ama, porque quem ama se importa. Talvez você tenha dúvidas quanto ao amor de Deus, porque você está querendo ponderar a equivalência desse amor a partir das circunstâncias efêmeras. Sabe para onde você deve olhar quando tiver algum tipo de queixa ou questionamento sobre o amor de Deus? Olhe para Cristo. Escute nessa noite o barulho daquelas marretas trincando nos pregos. Escute talvez o gemido profundo do Filho de Deus sangrando no seu lugar, tendo parte do seu crânio perfurado por espinhos profundos. Contemple nessa noite, tente sentir o cheiro daquele vinagre sendo lhe oferecido no lugar de água. Sinta a dor de uma lança perfurando o seu lado. Se veja exposto como vergonha pública numa cruz. Considere-se como vítima talvez do maior trama, da maior dilosidade humana, o inocente no lugar dos culpados. Você ainda acha que Deus não lhe ama porque o resultado do seu exame não foi o melhor? Você ainda tem a ousadia de se queixar e de duvidar do amor de Deus? Talvez você precise mudar o foco da sua direção, ou dos seus olhos, tirá-lo da direção de si mesmo, e olhar para Cristo. Ali está a maior prova, a maior declaração, a maior poesia, a maior canção, a mais bela de todas, do grande amor de Deus por gente como você e como eu. Paulo está dizendo que em amor nele, Ele nos amou em Cristo. Portanto, nessa noite, não duvide, meu querido irmão, que você é amado, que você é amada do Pai. Isso não tem a ver com recalque, não tem a ver com a apresentação ou com a representação falsa de imagem. Tem a ver com uma convicção profunda de que Deus em Cristo me amou, e isso me basta. E se os homens me odiarem, pouco importa, Deus em Cristo me ama. E se me rejeitarem, pouco importa, Deus em Cristo me acolheu. E se me esquecerem, pouco importa, Deus em Cristo lembra-se de mim. A verdade do Evangelho é que esse amor é pleno o suficiente em Cristo para que eu possa me queixar dele, porque a minha vida não anda bem. Você é amado, você é amada de Deus. Mas nessa mesma linha, ele vai dizer que esse amor nos levou a um cenário de adoção, a uma experiência filiativa, adotiva. Em amor, ele foi lá e chegou numa casa de adoção chamada mundo, e eu sempre tenho essa imagem na minha mente. Vou me imaginar agora chegando numa casa de adoção, imagine você, e aí tem 10 crianças, das 10, 5 estão penduradas em cima, naquela eu lembro dos caibos, lá quando pega aqui pendurando e correndo, outra pula por cima da mesa e se joga, a outra joga alguma coisa na sua cabeça, e você está lá participando de toda entrevista, com o coração mais paciente possível, desejando adotar a próxima criança. Mas tem aquela quietinha, educada, que chega, pergunta: Senhor, você quer água? Você quer alguma coisa? Por favor. Vamos ser sinceros. A gente olhar para aquela criança e dizer assim: é esse aqui que eu quero como meu filho.
Deus tem uns critérios que quando chegar no céu a gente diz assim: Senhor, obrigado, porque a gente estava incluído nesse critério que a gente não entende. Mas é um critério que não faz muito sentido, porque nós somos essas crianças que vivíamos nos pendurando no pecado, escolhendo os nossos próprios caminhos e lançando sobre Deus as ofensas da nossa iniquidade. Nós somos essas crianças mal educadas, de coração depravado e pervertido, sobre quem Ele derramou o amor. E como se não bastasse isso, Ele disse: vem morar comigo na minha casa. Imagine agora um juiz que, além de alguma forma absolver justamente, de forma muito equitária, estabelecer aquela relação de absolvição da culpa por meio do preço pago. Imagine esse juiz agora, depois de tudo isso, dizendo assim: você está livre, não há mais nenhuma condenação. E depois ele pega e diz assim: agora eu quero que você venha morar comigo na minha casa. Mas piore a situação. Imagine que o réu que foi absolvido havia cometido um crime contra o próprio juiz. Não era apenas alguém que estava pagando por um crime que cometeu contra outro. O juiz, não sei nem se isso pode, no campo de vista agora jurídico aqui, mas vamos lá, criar uma situação agora. Ele era a vítima do negócio. O réu estava ali. Ele o absolve do seu crime, já foi generosidade demais. Mas depois ele diz assim: eu quero que você venha ser pertencente à minha família e morar na minha casa. Pois foi isso que Deus fez com você, meu irmão, e comigo. Por isso eu posso dizer para você assim: em Cristo, sabe qual é a sua identidade e a minha? De filho. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Não estranho, não bastardo, mas filho pela adoção, através do grande amor do Senhor, na pessoa do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Isso nos dá um benefício duplo, porque não apenas recebemos filiação espiritual, do ponto de vista de uma relação com Deus, mas isso nos dá aqui uma relação uns aos outros. O pastor Robson, na semana de oração, fez uma correlação entre em Cristo e uns aos outros. E é uma decorrência quase que natural e inevitável. Se eu estou em Cristo, e em Cristo eu ganhei um status de filho, o direito de ser chamado filho de Deus, logo em Cristo, eu ganhei também irmãos e irmãs, com quem divido a vida, a caminhada, e com quem um dia dividirei os aposentos eternos da casa do Pai. Em Cristo Jesus, nós somos filhos, fomos atraídos a uma filiação eterna com o nosso Deus. Eu vou parar aqui e eu vou voltar nesse sermão no domingo de manhã, porque eu sei que eu cometeria um crime se eu avançasse do versículo 7 até o 14 para ter que terminar o sermão essa noite. Se Jesus não voltar até lá, então domingo pela manhã eu termino. Se ele voltar, melhor ainda, porque todas essas realidades que estão preconizadas aqui no texto serão plenamente certificadas com ele mesmo na sua glória. Mas eu queria, antes de encerrar, fazer uma aplicação e lhe fazer uma pergunta. Se ao sair daqui, de verdade mesmo, alguém lhe questionar, ou mesmo para o seu coração você tentar responder a pergunta basilar para esse sermão: quem eu sou? Quem é você? Quem nós somos? Qual vai ser a sua resposta? Vamos ser aqui bem sinceros. Quando pergunta assim: e aí, quem é você? Eu sou pastor. Não, eu não sou pastor. Eu estou como pastor. Isso tem a ver com uma vocação funcional, com o dom que o Senhor me deu. Mas eu não sou isso não, irmãos. Isso é pouco demais. Você, Renata, médica? Não, isso aqui. Não. Você é mais do que isso. Não, eu sou o empresário. Não, você não é empresário. Você empreende como empresário. Sou professor, sou dono. Não, você é mais do que isso. Você é abençoado, filho, eleito, herdeiro, amado pelo Pai. Não limite a sua identidade às questões de ordem meramente circunstancial e temporárias.
Geralmente, quando as pessoas tentam se definir, elas o fazem através de uma carreira, da profissão, da influência. Quem eu sou? Está aqui o meu Instagram. Olha quem eu sou aqui, olha. 100 mil Ks. Isso aqui é você, um númerozinho 100 com um K no final. Me perdoe dizer para você assim, você é um pouco menos que nada, meu irmão. Porque isso não é nada. Quem eu sou nessa era digital virou uma coisa assim tão superficial, tão banal. Mas para nós que somos cristãos, nós não podemos, irmãos, nos atrever a pensar menos de nós do que o que Deus pensa sobre nós em Cristo Jesus. Não se atreva a fazer isso. E eu lembro-me, portanto, de uma fala de Spurgeon, se eu não estiver equivocado. Quando questionado sobre o que ele desejava para o futuro dos filhos, e até mesmo para os seus colegas, e ele dizia para os seus alunos: se porventura quiserem lhe rebaixar, lhe convidando, talvez a coroa, lhe chamando para você ser ministro da coroa, não se rebaixa a isso. Você é mais do que isso. Você é filho do grande Rei, o eterno Deus, amado, eleito, abençoado, santo e fiel. Se isso não bastar para definir quem você é, eu digo para você, nada mais nesse mundo será suficiente para fazê-lo. Nesse momento, vamos orar. Próxima semana, querendo Deus, a gente termina o sermão com as aplicações devidas. Mas vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos muito gratos, porque nós não precisamos de mais nada, porque temos em Cristo tudo o que é necessário para a vida e para a morte. Como é bom saber, ó Deus, que nele tudo mais ganha sentido e valor. Em Cristo podemos ser bons profissionais. Em Cristo exercemos nossos ministérios. Em Cristo Jesus somos pais, mães, filhos. Em Cristo Jesus empreendemos. Em Cristo Jesus. Porque no final das contas, quem nós somos define aquilo que nós fazemos e não o contrário. Nós não estamos, ó Deus, mais à procura de sentido para a vida, de propósito para viver, não. Nós vivemos para expressar o propósito que já temos no amado. Nós vivemos para refletir a identidade que recebemos nele. E como é bom saber que nós não estamos e nem precisamos estar nessa corrida maluca à procura de algum sentido para viver, porque nós já temos a Cristo e nele todas as coisas. Ó Deus, confirma essa verdade em nossos corações e que essa palavra seja uma realidade prática e praticável em nossas vidas, que isso nos defina, confirme quem nós somos, nos dê senso de aceitação, de pertencimento para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome santo do Cordeiro Jesus. Amém e amém.